O tempo não passa da mesma forma para todos. Para alguns, o tempo é dinheiro, é um recurso, é algo que se gerencia em relógios suíços de cristal de safira. Para outros, o tempo é um peso. Uma contagem regressiva constante que não leva a lugar nenhum, apenas ao fim de mais um dia sobrevivido. Eram 3h59 da manhã. No quarto apertado de Elara, o silêncio não era paz, era uma pausa para respirar antes da batalha. O ar estava pesado, carregado com aquele cheiro específico de umidade que se agarra às paredes de alvenaria exposta da periferia de São Paulo quando chove há dias. O teto tinha mapas desenhados pelo mofo, continentes escuros que Elara conhecia de memória, pois passava noites inteiras olhando para eles, calculando dívidas que nunca fechavam. Quando o ponteiro finalmente bateu nas 4 horas, o despertador não tocou. Ela o desligou um segundo antes. O som da campainha velha acordaria sua mãe no quarto ao lado, e o sono de Dona Lúcia era sagrado. Era o único momento em que a tosse não a sacudia, o único momento em que a dor nas articulações dava uma trégua. Elara levantou-se no escuro. O chão de cimento queimado roubou imediatamente o pouco calor que restava em seus pés descalços. Aquele frio subia pelas pernas, se instalava nos ossos e servia como o verdadeiro café da manhã, um lembrete gelado de quem ela era e de onde ela estava. No espelho manchado do banheiro, onde o prateado já descascava nas bordas, o rosto que a encarava parecia ter 10 anos a mais do que a certidão de nascimento dizia. Havia uma beleza ali, escondida sob camadas de exaustão e preocupação, mas era uma beleza triste, como uma flor que cresceu no concreto e nunca viu o sol pleno. Elara lavou o rosto com a água fria da torneira que pingava ritmicamente, ploc, 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 um metrônomo da escassez. Cada gota contava. A conta de água do mês passado estava dobrada sobre a mesa da cozinha, um papel amarelo gritando um valor que ela não tinha. Ela vestiu o uniforme. O tecido sintético azul marinho, áspero contra a pele, com o logotipo da empresa de limpeza bordado de qualquer jeito no peito. Aquele uniforme era sua capa de invisibilidade. No momento em que ela o vestia, Elara deixava de ser uma mulher com sonhos, medos e uma voz. Ela se tornava mobília. Ela se tornava a mão que limpa, o vulto que recolhe o lixo, a presença que ninguém nota até que algo esteja sujo. A caminhada até o ponto de ônibus era um exercício de vigilância. As vielas ainda estavam escuras, iluminadas apenas pelos postes de luz amarela que piscavam como se estivessem morrendo. O cheiro de pão fresco da padaria da esquina misturava-se com o odor azedo de esgoto a céu aberto, a perfumaria complexa da desigualdade. Elara caminhava rápido, braços cruzados sobre o peito, protegendo a bolsa surrada onde levava sua marmita e os documentos. Seus olhos varriam as sombras. Naquela hora, a rua pertencia aos trabalhadores insones e aos que nunca dormiram por motivos piores. Ela chegou ao ponto de ônibus, uma estrutura de metal retorcido que não protegia nem da chuva nem do vento. Já havia uma fila. Rostos idênticos ao dela. A senhora que cuidava dos filhos dos outros enquanto os seus dormiam sozinhos. O pedreiro que construía prédios onde jamais poderia entrar pela porta da frente. O segurança que protegia patrimônios que valiam mais que sua vida inteira. Eles não conversavam. O sono era um véu pesado sobre todos. Apenas acenos de cabeça, um código silencioso de solidariedade entre os exaustos. Quando o ônibus chegou, rugindo e cuspindo fumaça preta, foi como entrar na barriga de uma besta metálica. O veículo estava lotado, quente, úmido de respirações condensadas. Elara encontrou um espaço perto da janela, espremida contra o vidro gelado. O motor vibrava, chacoalhando seus dentes, mas ela fechou os olhos. Aquela 1h30 de trajeto era o único momento em que ela não precisava servir ninguém. A cidade mudava pela janela como se trocasse de pele. Os tijolos vermelhos e irregulares da periferia, amontoados uns sobre os outros em uma arquitetura de sobrevivência, ficavam para trás. As ruas esburacadas davam lugar ao asfalto liso e negro. As árvores raquíticas transformavam-se em jardins paisagísticos com palmeiras imperiais. E então, surgiam eles. Os monólitos. As torres de vidro e aço que arranhavam o céu cinzento de São Paulo. Prédios que pareciam joias cravadas no chão, refletindo um mundo que Elara só conhecia através das janelas que limpava. O Jardim Europa.
o Itaim Bibi. Nomes que soavam como promessas quebradas. Ali, naquele bairro, o ar parecia diferente. Mais leve? Não. Mais caro. Elara desceu do ônibus 2 quarteirões antes do prédio da agência. Ela gostava de caminhar aquele trecho final para observar. Observar as babás empurrando carrinhos de bebê que custavam o preço de um carro popular. Observar os executivos falando em seus fones de ouvido invisíveis, discutindo milhões como se falassem sobre o clima. Ela era um fantasma entre eles. Eles olhavam através dela, nunca para ela. Se ela caísse morta na calçada, a preocupação deles seria se o corpo atrapalharia o trânsito da garagem. O dia transcorreu na velocidade monótona de sempre. Limpar, esfregar, polir, repetir. O cheiro de desinfetante de limão, tão forte que queimava as narinas, impregnava suas roupas e seu cabelo. Mas, às 16h30, faltando 30 minutos para o fim do expediente, algo quebrou o ciclo. O celular de Elara vibrou no bolso do avental. Era um aparelho antigo, com a tela trincada em forma de teia de aranha, preso com um elástico para segurar a bateria. No visor, o nome Dona Marta, supervisora, piscava com urgência. O coração de Elara falhou uma batida. Ligações da supervisão nunca eram boas notícias. Geralmente significavam reclamações, cortes de horas ou demissão. Ela se escondeu no depósito de produtos de limpeza, entre os galões de cloro e as vassouras de piaçava, e atendeu. Elara? A voz de Dona Marta estava estranha, agitada. Havia um tremor ali que Elara nunca tinha ouvido antes. Escute bem. Você está livre agora à noite? Eu preciso voltar para minha mãe, Dona Marta. Os remédios da noite. Esqueça a rotina, menina. A supervisora cortou, sussurrando agora. Surgiu uma emergência. Um cliente VIP. Daqueles da lista preta, que a gente nem tem o nome no sistema, só um código. Ele dispensou a equipe regular. Exigiu alguém de confiança e discreto. O pagamento é por fora. Em dinheiro vivo. 3 vezes o valor do seu mês inteiro, Elara. Por uma noite de trabalho. O mundo parou. O zumbido da lâmpada fluorescente do depósito desapareceu. 3 vezes o salário. Em uma noite. A mente de Elara não viu luxo, não viu roupas novas. Ela viu a caixa de remédio para a pressão da mãe, aquela importada que o médico do SUS disse que era ideal, mas não disponível. Ela viu a despensa cheia. Ela viu o aluguel pago sem os juros abusivos do atraso. Ela viu, pela primeira vez em anos, uma noite de sono sem o peso da guilhotina financeira no pescoço. O que eu preciso fazer? A voz dela saiu rouca, quase um sussurro cúmplice. Limpeza pós-evento. Dona Marta hesitou. O silêncio na linha durou 2 segundos a mais do que deveria. Foi uma festa privada. Coisa fina. Mas ele quer tudo impecável antes do amanhecer. O endereço já está no seu WhatsApp. O táxi já está pago e esperando na porta. Elara. A supervisora baixou o tom, como se temesse que as paredes ouvissem. Faça o trabalho. Não faça perguntas. Não olhe para nada que não seja sujeira. Entendeu? Não olhe para nada que não seja sujeira. A frase ecoou na cabeça de Elara enquanto ela desligava. Havia um aviso ali. Um perigo velado disfarçado de oportunidade. Mas a necessidade é um monstro que devora o medo. Ela mandou uma mensagem rápida para a vizinha, pedindo para olhar a mãe, prometendo pagar pelo favor. Ela saiu do prédio de serviço e entrou no carro preto que a aguardava. O ar-condicionado estava gelado. O motorista não a cumprimentou. O carro deslizou pelo trânsito, afastando-se do centro comercial e subindo em direção à Colina Dourada, a área mais exclusiva da cidade, onde as ruas eram arborizadas e a segurança privada andava com fuzis a tiracolo. Elara olhou para suas mãos calejadas sobre o colo. Ela estava subindo para o Olimpo. Mas não sabia que, às vezes, o Olimpo esconde monstros piores do que os que vivem no inferno. O edifício Horizonte Infinito não parecia um prédio residencial. Parecia uma fortaleza desenhada por alguém que odiava o mundo exterior.
Uma torre de vidro negro que refletia a noite, sem varandas visíveis, sem imperfeições. O carro parou diante de portões duplos de aço que se abriram silenciosamente, sem que ninguém precisasse tocá-los. Não havia porteiro na guarita. Apenas câmeras. Câmeras que giraram lentamente, focando no rosto de Elara através do vidro do carro, escaneando sua alma, julgando seu valor. O motorista parou na entrada do saguão. Cobertura. O elevador já está liberado. Boa sorte. Foi a única coisa que ele disse. E o tom dele não foi de bom trabalho. Foi de despedida. Elara desceu. O saguão tinha o pé direito triplo, decorado com obras de arte abstratas que pareciam metal retorcido em agonia. O silêncio era absoluto. O piso de mármore branco era tão polido que ela via seu próprio reflexo distorcido enquanto caminhava até o elevador privativo. Não havia botões. Apenas um painel de vidro que se iluminou assim que ela entrou. Destino, 40º andar, cobertura. A caixa metálica começou a subir. A pressão nos ouvidos aumentou. 10º andar, 20º andar, 30º andar. A cada metro que subia, Elara sentia que deixava a realidade para trás. Ela estava entrando na atmosfera rarefeita de Marco. O homem que tinha tudo. As portas se abriram direto na sala. E a primeira coisa que atingiu Elara não foi a visão do luxo. Foi o cheiro. Não cheirava a festa. Não cheirava a comida ou bebida. Cheirava a água sanitária pura, misturada com algo metálico, ferroso, que fez os pelos da nuca dela se arrepiarem instantaneamente. As luzes estavam baixas. E no fundo da sala, uma silhueta estava parada diante da enorme janela de vidro, de costas para ela, observando a cidade lá embaixo. O pesadelo havia começado. O elevador se fechou às costas de Elara com um sussurro pneumático, selando-a dentro daquele aquário suspenso nas nuvens. O ar ali dentro não tinha temperatura, era neutro, estabilizado artificialmente, desprovido de qualquer calor humano. O cheiro que ela sentirá na entrada, cloro e metal, parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, mascarado por uma fragrância sutil de sândalo que tentava, sem sucesso, esconder o odor de algo estéril. A figura diante da janela não se moveu imediatamente. Marco parecia uma extensão da arquitetura, rígido, vertical, impecável. Quando ele finalmente se virou, não foi um movimento brusco. Foi uma rotação calculada, como uma câmera de segurança mudando de ângulo. Ele era jovem, talvez 35 anos, mas seus olhos tinham a opacidade de quem já viu tudo e não gostou de nada. Ele usava uma camisa branca, desabotoada apenas no colarinho, e mangas dobradas com precisão cirúrgica. Não havia suor, não havia cansaço, não havia embriaguez. Para um homem que supostamente acabará de dar uma festa, ele estava sóbrio demais. Alerta demais. Você demorou 3 minutos a mais do que a estimativa do GPS. A voz dele era suave, um barítono polido que não admitia réplicas. Não era uma acusação, era apenas uma constatação de um fato, como se ele estivesse lendo uma planilha de Excel. Elara abriu a boca para se desculpar, para culpar o trânsito ou o motorista, mas as palavras morreram na garganta. Os olhos de Marco varreram o corpo dela, do uniforme gasto aos sapatos de borracha baratos. Ele não via uma pessoa. Ele via uma ferramenta. Uma vassoura que respira. Ele caminhou até uma mesa de centro de vidro negro, onde uma caixa de luvas estava aberta. Ele puxou um par de luvas pretas, de nitrila, daquelas usadas em laboratórios ou cenas de crime, e estendeu para ela. Regra número 1. Sua pele não toca em nada nesta casa. O óleo natural das suas mãos é corrosivo para superfícies. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Regra número 2. A limpeza se restringe à sala de estar, à varanda gourmet e ao corredor principal. Todas as outras portas estão trancadas por um motivo. Não tente abrir nenhuma. O sistema de segurança é sensível. Elara pegou as luvas. O material era frio e escorregadio. E a terceira regra, Marco deu um passo à frente, invadindo ligeiramente o espaço pessoal dela. O cheiro dele era caro, amadeirado, mas por baixo, Elara jurou sentir o cheiro ácido do medo. Não o medo dela.
O medo dele. O que você vê aqui, fica aqui. O que você limpa aqui, deixa de existir. Eu pago pela limpeza, mas pago muito mais pelo esquecimento. Entendeu? Elara assentiu, vestindo as luvas rapidamente. O látex apertou seus dedos, transformando suas mãos em garras negras. Ela se sentiu cúmplice de algo que ainda não compreendia. Comece pela varanda. O vento espalhou coisas. Ele disse a palavra coisas com um desdém estranho. Sem dizer mais nada, Marco virou as costas e caminhou em direção a um escritório cujas paredes eram de vidro fosco. Ele entrou e a porta deslizou, transformando-o em uma sombra borrada atrás do vidro. Elara estava sozinha. Sozinha na vastidão da sala, Elara começou a avaliar o campo de batalha. Marco dissera que houve uma festa. Mas a mente de Elara, treinada em limpar a sujeira de centenas de lares ricos, começou a notar as discrepâncias. Festas deixam rastros orgânicos. Migalhas de comida, manchas de vinho, guardanapos amassados, marcas de copos nas mesas, bitucas de cigarro, o cheiro azedo de álcool evaporando. Mas ali a desordem era seca. Havia uma cadeira de design, pesada, de couro italiano, tombada no meio da sala. Não parecia ter caído por acidente, parecia ter sido arremessada. Perto da lareira ecológica, que estava apagada, cacos de cristal brilhavam como diamantes no chão. Elara se ajoelhou para recolhê-los. Era uma taça de vinho. Mas o chão estava seco. Se havia vinho na taça quando ela quebrou, alguém já o havia limpado antes dela chegar. Porque alguém limparia o líquido, mas deixaria os cacos para a faxineira da madrugada. Ela varreu o vidro com cuidado, o som dos cacos roçando na pá de metal ecoando alto no silêncio da casa. CHGHK. Cada barulho parecia um tiro. Ela olhou para o escritório de vidro fosco. A sombra de Marco estava lá, imóvel. Ele estava sentado, de pé, observando-a através de alguma câmera escondida. Ela sentiu a nuca formigar. A sensação de ser vigiada era física, como um toque gelado na pele. Elara moveu-se para a varanda. O vento lá fora uivava, batendo contra o guarda-corpo de vidro blindado. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente. Na varanda, a cena era mais caótica. Um vaso de plantas estava quebrado, a terra preta espalhada sobre o deck de madeira nobre. Mas, novamente, algo estava errado. A terra não estava pisoteada. Estava espalhada em um leque perfeito, como se o vaso tivesse sido chutado com força contra a parede. Enquanto varria a terra, Elara notou marcas no corrimão de aço inoxidável. Eram manchas de gordura. Marcas de dedos. Não apenas toques sutis, mas marcas de arrasto. Como se alguém tivesse segurado ali com toda a força da vida, e tivesse sido puxado para longe. Os dedos dela, protegidos pela luva preta, pairaram sobre as marcas. Ela podia quase visualizar a cena, mãos suadas deslizando pelo metal frio, unhas tentando encontrar uma fresta, um ponto de apoio. O coração de Elara começou a bater em um ritmo descompassado. Aquilo não era uma festa. Aquilo era uma luta. Elara voltou para a sala de estar. Ela precisava terminar logo. Precisava pegar o dinheiro e sair daquele mausoléu. Ela começou a limpar debaixo do sofá principal, um monstro de veludo cinza que parecia pesar 1 tonelada. Ela se deitou no chão frio, esticando o braço com o aspirador de pó portátil. O bico do aspirador bateu em algo rígido. Tlec! Não era sujeira. Elara desligou o aparelho. O silêncio voltou a preencher a sala, instantâneo e opressor. Com a ponta dos dedos enluvados, ela tateou a escuridão embaixo do sofá. Seus dedos encontraram um objeto pequeno, redondo e frio. Ela o puxou para a luz. Era um botão. Não um botão comum de plástico. Era madrepérola genuína, iridescente, refletindo as luzes azuis do teto em tons de rosa e verde. Um botão de uma camisa feminina de alta costura, arrancado com linha e tudo. A violência do ato estava implícita nos fios de algodão arrebentados que pendiam dele. Mas não foi o botão que fez o sangue de Elara gelar. Foi o que estava preso a ele. Enroscado na linha arrebentada,
havia um fio de cabelo, longo, dourado, um loiro tão claro que parecia branco sob a luz artificial. Elara olhou para o escritório de vidro fosco. Marco tinha cabelo curto e escuro. Ele morava sozinho. A supervisora dissera festa privada. Mas não havia copos para convidados. Não havia pratos. Havia apenas uma cadeira tombada, uma taça quebrada, terra revirada e um botão arrancado escondido debaixo do sofá. A mente de Elara, fértil pelo medo e pela exaustão, começou a montar o quebra-cabeça. A mulher loira, a briga, a taça voando, o vaso chutado, ela sendo arrastada do corrimão da varanda. E agora, o silêncio. Onde estava a dona daquele cabelo? Um barulho vindo do escritório fez Elara pular. Era o som de uma gaveta sendo fechada com força. A sombra de Marco se moveu atrás do vidro fosco. Ele estava se levantando. Instintivamente, num ato de autopreservação que ela não conseguiu controlar, Elara não jogou o botão no saco de lixo. Ela o fechou na palma da mão. O objeto perfurou a luva fina, marcando sua pele. Rapidamente, ela o deslizou para dentro do bolso do seu avental, escondendo-o junto ao seu corpo. Era uma prova? Uma garantia? Ou uma sentença de morte? Ela não sabia. Só sabia que aquele pequeno pedaço de madrepérola era a única coisa real naquela casa de mentiras. A porta do escritório de Marco se abriu. Ele saiu. A expressão dele não havia mudado, mas ele não estava mais olhando para a janela. Ele estava olhando diretamente para ela. E nas mãos, ele segurava algo. Um envelope pardo. O corredor, disse ele. Você esqueceu o corredor. A voz dele estava mais perto. E pela primeira vez, Elara notou que as solas dos sapatos dele não faziam barulho algum sobre o mármore. Ele se movia como um predador. Elara caminhou em direção ao corredor. Se a sala de estar era um aquário exposto ao mundo, o corredor era a garganta da besta. O teto ali parecia mais baixo, o ar mais denso. As paredes não eram de vidro, mas cobertas por uma madeira escura, quase negra, que absorvia a luz fraca das arandelas no rodapé. Marco não a seguiu imediatamente. Ele permaneceu na entrada do corredor, uma silhueta recortada contra o brilho da cidade lá fora. Mas Elara sentia o peso do olhar dele nas suas costas, físico e quente, como a mira de um laser. Enquanto avançava, ela notou os quadros nas paredes. Não eram paisagens bonitas. Eram rostos. Pinturas expressionistas, distorcidas, bocas abertas em gritos silenciosos, olhos desalinhados que pareciam seguir cada passo dela. Eram obras de arte que valiam milhões, mas que transmitiam apenas uma coisa: angústia. Quem escolheria viver cercado por tanta dor emoldurada? Limpe os rodapés. A voz de Marco ecoou pelo corredor, projetada, chegando até ela sem que ele precisasse gritar. A poeira gosta de se esconder onde a gente não olha. Assim como a culpa. Elara ajoelhou-se. O coração dela batia contra as costelas como um pássaro preso. Ela esfregava o pano de microfibra na madeira, mas seus olhos estavam fixos na porta no final do corredor. A única porta fechada. A porta que ele dissera para não abrir. O botão de madrepérola no bolso dela parecia pesar 1 tonelada, queimando contra sua perna. Os passos de Marco começaram. Tepe, tepe, tepe. Eram lentos. Deliberados. Ele estava entrando no corredor. Elara continuou a limpar, a respiração curta. O cheiro dele ficou mais forte, aquele sândalo caro misturado com o suor frio de uma mente febril. Ele parou logo atrás dela. Perto demais. Ela podia ouvir a respiração dele, ritmada, controlada. Você tem filhos, Elara? A pergunta foi casual, mas naquele contexto, soou como uma ameaça. Não, senhor. Apenas minha mãe. Ela respondeu sem olhar para trás, a voz tremendo. Mães são importantes. Ele murmurou. Elas nos ensinam a não quebrar as coisas. Mas às vezes, as coisas já nascem quebradas. Ele se inclinou. Elara parou de esfregar. O medo a paralisou. Ela esperou o toque, o grito, a violência.
Mas Marco apenas esticou o braço por cima do ombro dela e passou o dedo no rodapé que ela acabará de limpar. Ele olhou para a ponta do dedo, verificando a limpeza. Perfeito! Ele sussurrou. Continue assim. A perfeição é a única defesa que temos contra o caos. De repente, Marco recuou. Ele levou a mão à têmpora, fechando os olhos com força, uma careta de dor trincando sua máscara de frieza. Uma enxaqueca? O efeito da adrenalina passando? Água! Ele disse para si mesmo, ignorando Elara. Preciso de água. Ele girou nos calcanhares e caminhou de volta para a sala, em direção à cozinha gourmet que ficava na extremidade oposta da cobertura. A distância era grande. Pelo menos 30 metros de mármore e vidro separavam o corredor da cozinha. Elara estava sozinha. O som da geladeira abrindo lá longe foi o gatilho. Era agora ou nunca. A lógica gritava para ela ficar parada. O instinto de sobrevivência gritava para ela fugir. Mas havia algo mais forte: a humanidade. A imagem daquele fio de cabelo loiro. A sensação de que havia outra vida em jogo, ou talvez, uma memória que precisava ser honrada. Elara levantou-se. Suas pernas tremiam, mas se moviam. Ela não caminhou. Ela flutuou na ponta dos pés, silenciosa como uma sombra, em direção à porta proibida no final do corredor. Ela olhou para trás. A sala estava vazia. Marco estava na cozinha, fora do campo de visão. A mão dela, ainda coberta pela luva preta de látex, pairou sobre a maçaneta de aço escovado. Estava gelada. Não abra nenhuma porta que esteja fechada. A regra ecoou na mente dela. Elara girou a maçaneta. Não estava trancada. O trinco cedeu com um clique suave, que para os ouvidos de Elara soou como um tiro de canhão. Ela empurrou a porta e escorregou para dentro, fechando-a atrás de si, mas sem travar, deixando uma fresta minúscula para ouvir se ele voltasse. O quarto estava escuro. Ela não ousou acender a luz. A iluminação vinha apenas da luz da lua e dos néons da cidade que entravam pela janela sem cortinas. E ali, na penumbra azulada, a mentira de Marco desmoronou. O resto da cobertura era estéril, minimalista, sem alma. Mas aquele quarto gritava vida e desespero. Havia roupas espalhadas por toda parte. Vestidos de seda, jeans, sapatos de grife jogados num canto. Sobre a cama desfeita, 2 malas grandes estavam abertas, meio cheias, como se alguém estivesse fazendo as malas às pressas e tivesse sido interrompido. O cheiro ali era diferente. Perfume feminino. Doce, floral, mas agora com um fundo de medo. Elara deu passos lentos, desviando das roupas no chão. Seus olhos se acostumaram à escuridão. Ela viu uma mesa de cabeceira caída, um abajur quebrado, e no chão, um porta-retrato com o vidro estilhaçado. Ela se abaixou e pegou a foto. Mesmo na penumbra, ela reconheceu o rosto. Era Marco, sorrindo, um sorriso que ela não vira naquela noite, abraçado a uma mulher deslumbrante. Loira. O cabelo dela na foto era uma cascata dourada. O mesmo dourado do fio preso no botão. Eles pareciam felizes. Mas a foto estava rasgada no meio, separando os 2 corpos. O que você fez com ela? Elara sussurrou para o vazio, as lágrimas de tensão enchendo seus olhos. Ela se virou para o espelho da penteadeira. E foi então que ela viu a mensagem. Não era sangue. Era batom. Um vermelho vivo, violento, riscado com pressa no vidro do espelho. As letras eram trêmulas, escritas por uma mão que sabia que não tinha muito tempo. Ele mente. Não assine nada. Elara leu a frase 2, 3 vezes. A mensagem não era para ela. Era um aviso da mulher para si mesma? Ou para alguém que viria depois? Não assine nada. O que estava acontecendo ali não era apenas um crime passional. Era algo burocrático, financeiro, frio. A mulher ia fugir. As malas. A pressa. O botão arrancado na sala. Marco a impedira. Um barulho no corredor. Passos. Não os passos lentos de antes. Passos rápidos. Pesados.
Marco estava voltando. E ele não estava indo para a sala. O som vinha direto em direção ao quarto. O sangue de Elara drenou de seu rosto. Ela estava encurralada. Não havia outra saída. O quarto ficava no final do corredor. Janelas blindadas seladas. Ela olhou para o armário embutido. Era o único esconderijo. Ela correu, suas sapatilhas de borracha fazendo um guincho suave no piso de madeira. Ela entrou no guarda-roupa, entre casacos de pele e ternos de linho, e puxou a porta de correr. Deixou uma fresta. Apenas milímetros. Segundos depois, a porta do quarto se abriu com violência. Marco entrou. A luz do corredor desenhou sua silhueta no chão do quarto. Ele não acendeu a luz. Ele ficou parado no meio da bagunça, respirando como um touro. Ele sabia. Ele sentia a mudança no ar. Ele sabia que alguém tinha entrado ali. Elara. Ele disse o nome dela. Não foi uma pergunta. Foi um teste. A voz dele era baixa, vibrante, terrível. Eu sei que você gosta de limpar. Mas as sujeiras que a gente não limpa, a gente enterra. Elara prendeu a respiração. Sua mão cobria a boca com tanta força que doía. O coração dela batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir através das portas do armário. Marco deu um passo em direção ao banheiro da suíte. Depois parou. Ele girou a cabeça lentamente, os olhos varrendo o quarto escuro, passando pela cama, pela penteadeira com a mensagem de batom, e parando exatamente na porta do armário. Ele sorriu. Um sorriso sem alegria, apenas dentes brancos brilhando no escuro. E começou a caminhar em direção a ela. A porta do armário não foi arrancada. Ela deslizou suavemente. O som das roldanas macias sobre o trilho foi o único aviso antes da luz invadir o esconderijo de Elara. Ela encolheu-se contra os casacos de pele, esperando o golpe. Seus olhos estavam fechados, os músculos retesados, preparando-se para a dor. Mas o golpe não veio. O silêncio se estendeu por 5, 10 segundos. Um tempo que parecia elástico, distorcido pelo pavor. Elara abriu um olho, depois o outro. Marco estava parado diante dela. Ele não parecia um monstro enfurecido. Ele parecia um professor decepcionado com um aluno que falhou na prova final. Ele segurava o batente do armário com uma mão e na outra, o envelope pardo que trouxera do escritório. Saia! Ele disse. A voz não era um grito. Era um comando baixo, quase gentil. As roupas de pele são sensíveis à umidade. Você está suando. Vai estragar o Vison. Elara rastejou para fora, as pernas falhando, apoiando-se na cama desfeita para ficar de pé. Ela estava tremendo incontrolavelmente. Marco recuou um passo, dando-lhe espaço, mantendo aquela distância sanitária que ele prezava tanto. Ele olhou para o espelho, para a mensagem escrita em batom vermelho. Ele mente. Não assine nada. Ele suspirou, balançando a cabeça. Dramático, não é? Marco comentou, caminhando até a penteadeira. Ele pegou um lenço de papel da caixa sobre a mesa e, com movimentos circulares e pacientes, começou a limpar o batom do vidro. O vermelho manchou o papel, parecendo sangue fresco. A Helena sempre teve um fraco por teatro. Ela achava que a vida era um palco. Mas esqueceu que, no mundo real, quem paga a conta do teatro sou eu. Elara encontrou sua voz. Era um fio rouco de som. Onde ela está? Marco parou de limpar. Ele olhou para Elara através do reflexo no espelho limpo. Ela foi embora, Elara. De verdade. Ela pegou um avião privado há 2 horas. Sem as malas. Sem as joias. Apenas com a roupa do corpo e um acordo assinado. Ele se virou, encostando-se na penteadeira, cruzando os braços. Você achou que tinha encontrado uma cena de crime? Ele riu, um som seco. Não. Você encontrou uma negociação. Helena queria metade do meu império. Ela ameaçou expor segredos da empresa. Segredos que destruiriam milhares de empregos, inclusive o da sua agência de limpeza. Nós brigamos. Sim, foi feio. Mas no final,
Todos têm um preço. Ela aceitou o dela e partiu para a Europa. Elara apertou o botão de madrepérola no bolso. A história dele fazia sentido. Era lógica. Era limpa. Mas o instinto dela, aquele alarme primitivo que a mantivera viva na periferia, gritava que era mentira. Ninguém sai sem as malas. Ninguém escreve ele mente no espelho se está saindo com um cheque gordo. Mas o que importava a verdade ali? Marco estendeu o envelope pardo para ela. Aqui está o seu pagamento. Ele disse. O triplo do combinado, como prometido pela sua supervisora. Elara olhou para o envelope. Mas, Marco continuou, e o tom de voz dele desceu uma oitava, tornando-se perigosamente sério. Dentro deste envelope, há um extra. Um bônus de insalubridade. Ele deu um passo à frente, forçando Elara a recuar até bater as costas na parede. Se você pegar este envelope, Elara, você está sendo paga não apenas para limpar este chão. Você está sendo paga para limpar a sua memória. Quando você sair por aquela porta, esta noite nunca existiu. Eu nunca estive aqui. Helena nunca esteve aqui. Este quarto estava trancado e vazio. Ele inclinou a cabeça, estudando a alternativa. Bem, a alternativa é você sair daqui sem nada. E amanhã, sua agência receberá uma reclamação formal de furto. Eu direi que um anel de diamante sumiu. A polícia vai revirar a sua casa. Vão assustar a sua mãe doente. Vão encontrar provas que meus advogados garantirão que estejam lá. Você perderá o emprego, a liberdade e a dignidade. O quarto girou. Elara sentiu náuseas. Não era uma escolha. Era uma execução. Ele estava colocando uma arma na cabeça dela, mas a arma era feita de dinheiro e influência. Ela pensou na mãe. Na tosse seca da madrugada. Nos remédios que custavam metade do seu salário. Ela olhou para o envelope. Grosso. Pesado. Havia dinheiro ali para mudar a vida dela por um ano. Talvez 2. A escolha é sua, Elara. Marco sorriu, aquele sorriso de tubarão. Você quer ser a heroína de uma história que ninguém vai acreditar? Ou você quer ser a filha que garantiu o conforto da mãe? A mão de Elara moveu-se sozinha. Seus dedos calejados fecharam-se em torno do papel pardo. Ela pegou o dinheiro. No momento em que o peso do envelope passou para a mão dela, algo dentro de Elara quebrou. Não foi um osso. Foi a inocência de acreditar que a justiça existe para todos. Marco relaxou os ombros. A tensão evaporou do quarto, substituída por um ar de negócios concluídos. Ótima escolha. Ele disse. Agora, termine o corredor. O motorista vai levá-la em 20 minutos. Ele saiu do quarto sem olhar para trás, deixando-a sozinha com o espelho limpo, as malas abertas e o dinheiro sujo. Elara terminou o serviço como um robô. Ela não olhou mais para os quadros de rostos distorcidos. Ela não olhou para a vista da cidade. Ela limpou o corredor. Recolheu o lixo. Fechou a porta do quarto proibido, selando novamente os segredos de Marco na escuridão. A cobertura voltou a ser o que era antes, um templo de vidro, perfeito, frio e sem vida. Quando ela entrou no elevador para descer, Marco não veio se despedir. Ele já estava em seu escritório, falando ao telefone, gesticulando para o vazio. A vida dele continuava. A interrupção havia sido resolvida. O problema, higienizado. O elevador desceu. 40, 30, 20. A cada andar, Elara respirava um pouco mais fundo. Mas o ar que entrava em seus pulmões parecia diferente agora. Quando as portas se abriram no térreo, o motorista estava lá. O mesmo silêncio. O mesmo carro preto. A viagem de volta foi silenciosa. O sol estava começando a nascer, pintando o céu de roxo e laranja. A cidade estava acordando. As pessoas estavam indo para o trabalho, alheias ao drama que acontecerá acima de suas cabeças. O carro a deixou na entrada da favela. O contraste foi brutal. Do ar-condicionado e couro para o cheiro de poeira e o barulho de galos cantando. Elara caminhou até sua casa. O envelope estava escondido sob a camisa, quente contra a pele.
Ela abriu a porta de casa. O cheiro de café passado pela vizinha a recebeu. Sua mãe ainda dormia, tranquila. Elara sentou-se à mesa bamba da cozinha. Ela abriu o envelope. Eram notas de 100 e 200 reais. Maços e maços. Mais dinheiro do que ela já vira na vida. Ela começou a chorar. Não de alívio, mas de vergonha. Ela limpou as lágrimas. A vida continuava. Ela compraria os remédios. Ela pagaria o aluguel. Ela compraria carne para o almoço. Mas então, ela enfiou a mão no bolso do avental. Seus dedos tocaram o pequeno objeto frio e redondo. Ela o tirou e o colocou sobre a mesa, ao lado da pilha de dinheiro. O botão de madrepérola, com o fio de cabelo loiro ainda preso a ele. Marco comprará o silêncio dela. Ele comprará a limpeza. Ele comprará a noite. Mas ele esqueceu de comprar o botão. Elara olhou para aquele pequeno pedaço de nácar. Era a única prova de que a mulher existiu. De que algo aconteceu. De que o mundo lá em cima não é intocável. Ela não iria à polícia. Ela sabia que perderia. Mas ela guardou o botão. Colocou numa caixinha de fósforos vazia e escondeu no fundo da gaveta de calcinhas. Por que guardou? Talvez porque, no fundo, Elara soubesse que o silêncio tem validade. O dinheiro acaba. O medo passa. Mas a verdade é como poeira. Você pode varrer para debaixo do tapete, pode esconder atrás de portas trancadas. Mas um dia, o vento bate. A porta abre. E a poeira sempre volta a voar. Existem dois Brasis. Um que compra o esquecimento e outro que vende a alma para sobreviver. Naquela noite, na cobertura de vidro, eles se encontraram. Nada mudou no mapa. Mas dentro de Elara, uma tempestade começou a se formar. E você? O que faria com o envelope? Esta foi a história de hoje. Até a próxima investigação.